Milionário fica chocado ao entrar no quarto e ver filho alimentando mendiga negra abandonada. Leonardo era o tipo de homem que andava com o olhar no horizonte e o coração blindado. Sua mansão, com paredes brancas, paredões de vidro e abismos de mármore, dominava a cidade como um castelo intocável. Tudo girava em torno de negócios, contratos fechados, poder e aquelas reuniões frias que arrancavam até o último fio de emoção. A vida dele era dinheiro, status e controle. Nada mais! Mas naquela tarde abafada, algo emperrou sua rotina como um soco no estômago. Ele abriu a porta da sala de estar e congelou. Lá, no tapete persa imaculado, Miguel, seu filho de 10 anos, ajoelhado, estendia uma tigela com arroz e feijão para uma mulher que parecia saudar da rua. Cabelo encarapinhado, roupas rasgadas, olhos cansados demais para mentir. Ana, a mendiga negra que há meses vagava pelas esquinas do bairro, invisível para quase todos, menos para Miguel. O rosto de Leonardo contraiu em despré. Alguém que, para ele, representava tudo que não deveria estar perto do seu mundo limpo e perfeito. Miguel, alheio ao terremoto silencioso que causava, falava com Ana com uma voz doce, quase um sussurro. Come devagar, tá? Não precisa ter pressa. Ana olhou para ele com uma mistura de surpresa e gratidão que parecia quebrar a carapaça runa que ela carregava há tanto tempo. Leonardo sentiu as mãos tremerem, o coração disparar, um nó na garganta que o sufocava. Ele queria gritar, mandar o filho parar, arrancar aquela mulher dali, retirar aquela mancha do seu castelo. Mas não conseguiu mover um músculo. O silêncio pesou. A luz dourada da tarde parecia estranhamente mais opaca, como se o tempo tivesse parado para assistir. Foi nesse instante que o telefone da sala tocou. Leonardo atendeu seco, desejando que fosse qualquer coisa, menos aquela voz velha e carregada de rancor. Seu antigo rival, Ricardo. Um homem cruel que nunca perdeu a oportunidade de explorar as fragilidades de Lyon. Você conhece Ana, não é? Ricardo continuou, deliciando-se no silêncio tenso do milionário. Ela faz parte da sua história, da história da sua mãe. Leonardo engoliu seco. A lembrança veio como uma lâmina cortante. Sua mãe, uma mulher marginalizada, lutando contra o mundo que ele hoje dominava. Miguel se levantou devagar, com os olhos ainda presos nos de Ana. Algo estava mudando ali. A mendiga, com suas dores estampadas, e o menino inocente criavam numa sala que cheirava a riqueza, um espaço estranho e disruptivo. Ricardo continuava com suas insinuações, segredos antigos, conexões proibidas, histórias enterradas no tempo. Leonardo sentiu o chão desmoronar. O silêncio explodiu em sua mente, e o que era apenas um choque se transformava numa verdade assustadora. Quem era Ana? Como ela estava ligada à sua vida? E o que isso tudo significava para ele, para Miguel, para a fachada que ele construiu com tanta precisão? Antes que pudesse responder, uma mensagem apareceu no seu celular, fazendo vibrar a tensão no ar. Era um recado simples, mas carregado de um mistério maior. Você ainda não viu nada. A história de Ana vai muito além do que pensa. Prepare-se. E ali, naquele instante, Leonardo compreendeu que sua vida, todo o poder, o orgulho, os muros que levantou
estava prestes a desabar numa tempestade de segredos que poderiam destruir não só sua imagem, mas aquilo que ele menos podia perder. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que vê... e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Leonardo ficou paralisado. A mensagem no telefone ecoou na sua mente como um tambor e ele sentiu um frio na barriga. Aquela história sobre Ana? O que seria? Ele tentou ignorar, focando apenas em Miguel e Ana, que trocavam olhares de uma simplicidade que ele não entendia. A inocência do filho o deixava em conflito, mas a conversa do rival ainda ressoava e o medo começou a se espalhar. Quem é você, Ana? Leonardo finalmente conseguiu perguntar, a voz arranhada pelo choque. Miguel se virou, olhando para o pai. O peso do olhar do menino o fez hesitar. Ana olhou para Leonardo. E naquele momento, algo em seu olhar mudou. Em vez do habitual desinteresse, havia uma centelha de reconhecimento. Ela se levantou lentamente, como se as palavras que estava prestes a pronunciar fossem pesadas, e disse: "Você não se lembra de mim, mas eu sou sua tia." As palavras pairaram no ar, e a temperatura da sala caiu drasticamente. Miguel olhou de um para o outro, confuso. Leonardo sentiu o chão tremendo sob seus pés. A mente dele girou em busca de uma explicação. Como assim? Sua tia? Era impossível. A última imagem que ele tinha de sua mãe era uma batalha constante para manter a família unida. Uma luta em que ele sempre fora o protegido, o privilegiado. Um zunido tomou conta de seus sentidos, então tudo desmoronou. Como? Como você pode ser minha tia? Ele se forçou a perguntar, achando que estava em um pesadelo. A mulher à sua frente parecia ter vivido cada um dos dias de dor que ele ignorou. Seu pai me mandou embora. Ana começou a explicar, a voz trêmula. Ele não queria uma mulher como eu na sua vida. Eu não tinha o padrão. Eu era a vergonha da família. Com cada palavra, a verdade parecia mais pesada. Leonardo sentiu a ira crescendo dentro dele, mas também um entendimento doloroso. Ele nunca havia se perguntado sobre suas raízes, sobre os silêncios e as histórias não contadas. Tudo o que pensou que sabia sobre sua vida começou a desmoronar. O fio tão puro ainda segurava a tigela, um símbolo de compaixão em meio ao caos. "Por que você não me procurou?" ele perguntou, a voz agora uma mistura de raiva e medo. "Por que você não me disse que existia?" "Porque eu não posso." Ana se interrompeu, a dor visível em seu rosto. "Porque sempre que eu te olhei, vi seu pai, e ele me deu medo. Você é tudo que eu nunca fui, tudo que eu não pude ser." Leonardo sentiu um nó na garganta. O ódio que sentia pela mendiga agora fazia um sentido, mas não da maneira que ele esperava. Sua vida de privilégios é feita em cima de uma rejeição. O mundo que construiu, puro e elegante, agora parecia apenas uma máscara. Em um instante de fraqueza, em um desejo de segurança, ele perguntou: "O que mais você está escondendo?" E nesse momento, o telefone vibrou novamente. Um novo aviso. Prepare-se. Alguém está vindo para fazer contas. O coração de Leonardo disparou.
Ele olhou fixamente para Ana, que agora parecia mais humana e mais próxima do que nunca. Algo estava para acontecer. Algo que poderia explodir toda a sua vida em 1000 pedaços. O que mais estava por trás daquela conexão? O que ele realmente sabia sobre si mesmo? Neste instante, tudo pareceu desmoronar. A imagem da perfeição que ele tanto lutou para manter não era nada além de areia. Prestes a ser levada por uma tempestade. Ele estava em um labirinto, cercado por histórias que nunca achou que precisaria enfrentar. E a verdadeira história de Ana? O que mais o aguardava no final daquela revelação? A dúvida pairava no ar, como uma sombra, convidando-o a explorar o que nunca quis saber. Leonardo ficou paralisado. A mensagem no telefone ecoou na sua mente como um tambor, e ele sentiu um frio na barriga. Aquela história sobre Ana, o que seria? Ele tentou ignorar, focando apenas em Miguel e Ana, que trocavam olhares de uma simplicidade que ele não entendia. A inocência do filho o deixava em conflito, mas a conversa do rival ainda ressoava e o medo começou a se espalhar. Quem é você, Ana? Leonardo finalmente conseguiu perguntar, a voz arranhada pelo choque. Miguel se virou, olhando para o pai. O peso do olhar do menino fez hesitar. Ana olhou para Leonardo e, naquele momento, algo em seu olhar mudou. Em vez do habitual desinteresse, havia uma centelha de reconhecimento. Ela se levantou lentamente, como se as palavras que estava prestes a pronunciar fossem pesadas. Você não se lembra de mim, mas eu sou sua tia. As palavras pairaram no ar e a temperatura da sala caiu drasticamente. Miguel olhou de um para o outro confuso. Leonardo sentiu o chão tremendo sob seus pés. Como assim? Sua tia? A resposta parecia impossível. O passado, escavado e esquecido, começou a ressoar em sua mente como um eco distante. Seu pai me mandou embora. Ana começou a explicar, a voz trêmula. Ele não queria uma mulher como eu na sua vida. Eu era a vergonha da família. As palavras dela eram facas. E Leonardo sentia cada corte. Ele sempre pensou que sua vida era um conto de fadas, mas agora tudo parecia uma armadilha. Por que você não me procurou? Você deveria ter feito isso. Ele estava gritando agora, a raiva fervendo. Ana hesitou. Por que eu não posso? A dor estava em seus olhos. Sempre que eu te olhei, vi seu pai e ele me deu medo. Você é tudo o que eu nunca fui. A conversa esquentou. O telefone de Leonardo vibrou novamente e, impaciente, ele atendeu. Era Silvia, sua assistente. Leonardo, você precisa voltar. Tem algo acontecendo na empresa. Mas ele não queria saber disso. Agora não, Silvia. Miguel, porém, estava mais interessado em Ana. Tia Ana, você vai ficar com a gente agora? A pureza da pergunta atingiu Leonardo como um soco no estômago. O filho estava ali, sem medo, sem preconceito. Era um mundo diferente. Isso não é uma boa ideia, Miguel. Leonardo interveio, mas a frase morreu em sua boca. Então algo inesperado aconteceu. Um barulho alto interrompeu a tensão. A porta da mansão se abriu abruptamente e, para choque de todos, surgiu uma mulher que parecia uma sombra do passado. Era a mãe de Leonardo, Ruth, com marcas de dor e sofrimento em seu rosto. A expressão dela era de raiva e tristeza, misturadas numa tempestade. Você não deveria estar aqui! O grito de Ruth cortou o ar, e as palavras de Ana ficaram presas em sua garganta. A tensão na sala se tornou insuportável. Uma batalha de olhares entre mulheres que carregavam gerações de mágoa. Eu tenho o direito de vê-lo, Ana respondeu, a voz elevada. A atmosfera estava carregada, e qualquer um poderia sentir o choque. Miguel, ainda inocente, olhava pasmo entre as duas mulheres.
Você não sabe o que fez com nossa família! Ruth exclamou, enquanto lágrimas escorriam pelo seu rosto. A história desmoronou na mente de Leonardo. Segredos não revelados, traumas enterrados, tudo explodindo agora em sua frente. É você quem não sabe, Ruth. Você nunca quis saber. Ana retrucou, firme. As palavras pareceram virar pedras, atingindo Leonardo. Como assim? O que ele não sabia? Ele olhou para Miguel, depois para as duas mulheres em sua vida. O mundo perfeito que construiu estava desmoronando em 1000 pedaços ao seu redor. O que mais havia por trás desta revelação? Qual era o peso de tantas verdades escondidas? E por que, de repente, tudo isso parecia tão ligado? Leonardo sentiu seu coração disparar. As revelações estavam apenas começando. E o que tinha como certo agora era nada mais do que areia entre os dedos. Ele olhou para Ana e Ruth, sem saber o que fazer. Tudo o que ele conhecia estava prestes a mudar. E a verdadeira história de Ana? O que mais estava por trás daquela conexão? Leonardo sentiu a tempestade se aproximando. E a única coisa que sabia era que a calma pré-tempestade não duraria para sempre. Qualquer coisa poderia acontecer a seguir. E ele estava prestes a descobrir. Devagar, um vento frio passou pela sala, como se a própria história estivesse prestes a serpenteá-los. O vento frio trouxe um calafrio para dentro da sala, e Leonardo se sentia parado, preso entre duas realidades que colidiam. A tensão era palpável. Ana, Ruth e agora Miguel ocupavam um espaço onde as verdades não. Ele cerrou os punhos, a respiração pesada. As palavras de Ana ecoavam como um tambor, ressoando em sua mente. Ana, você é minha tia? Antes que pudesse explorar a confusão, a porta da sala se abriu novamente e um homem alto de terno escuro entrou. O olhar dele era intenso, quase predatório. Era Vicente, o advogado da família, a figura que sempre ficava à sombra dos negócios de Leonardo. O ar ficou tenso. Leonardo, Vicente começou, sua voz calma, mas cheia de um peso que fez o coração do milionário disparar. Precisamos discutir uma questão urgente. O homem olhou para Ana e seu rosto endureceu. Você não deveria estar aqui. Eu tenho o direito de ver minha família, Ana respondeu, mas a fraqueza na voz dela contradizia a determinação. O nó na garganta de Leonardo se apertou ainda mais. Ele se viu forçado a encarar a realidade que estava se desenrolando diante dele. Mãe, quem é esse cara? Miguel perguntou, a criança ainda confusa pelo turbilhão de emoções. Vicente, Ruth afirmou, olhando para o advogado com desprezo. O que você quer? Vicente hesitou, respirou fundo e parecia pesar cada palavra. Eu vim informá-los que há um testamento emergente, algo que pode mudar tudo. A sala congelou, os olhares se fixaram nele, na expectativa de algo que poderia ser devastador. Sobre o que você está falando? Leonardo perguntou, seu tom se intensificando. A última coisa que queria era mais complicações naquele momento. Sobre sua mãe, Ruth e Ana. O que está por vir vai impactar a fortuna da família. Alguns segredos antigos foram revelados. As palavras de Vicente flutuaram como uma bomba relógio, e a tensão aumentou. O coração de Leonardo afundou. Que segredos? Ele queria desviar, ignorar, mas a curiosidade o consumia.
Ana, visivelmente ansiosa, puxou um lenço para limpar a umidade que brotava em seus olhos. O que você sabe, Vicente? O seu pai, quando morreu, deixou uma revelação. Algo terrível. A voz de Vicente soou como um sussurro. Uma filha, não registrada. Uma irmã. Tudo começou muito antes da vida que você conheceu, Leonardo. A sala mergulhou em silêncio, e o chão pareceu abrir-se sob os pés de Leonardo. Sua mente rodou. Uma irmã? O que significava? A certeza de sua identidade foi golpeada por um chicote invisível. Ele nunca soube de nada. Não é possível. Isso não pode ser verdade. O grito dele saiu quase como um lamento. Ruth se virou para Vicente, furiosa. Você não deve estar falando sério. Sua voz tremia de raiva. Infelizmente, estou. O patrimônio será dividido. O que isso significa para você? Para nós? Pode ser devastador. Vicente olhou fixamente para cada um deles, como se visse a batalha interna acontecendo. Que absurdo! Ruth gritou, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu não vou permitir que uma estranha destrua nossa família. Ana, com expressão derrotada, deu um passo à frente. Eu não sou uma estranha. Fui expulsa da minha própria família. Eu só queria um pedaço da verdade. Os olhares se cruzaram e Miguel estava ali, perdido entre adultos que pareciam não se entender. O menino, inseguro, finalmente falou. E se essa irmã for uma pessoa boa? E se ela pudesse nos ajudar? Leonardo olhou para o filho, o teso da inocência caindo sobre ele. Miguel viu o mundo com esperança, enquanto ele mesmo via desmoronar tudo o que construiu. Talvez essa revelação seja a chave para algo melhor. Ele sussurrou, quase para si mesmo. A tensão era insuportável. O telefone de Leonardo vibrou novamente. Esta vez insistentemente. Ele pegou e viu um nome familiar na tela. Ricardo, seu rival. Uma sensação de inquietude tomou conta dele. Ruth interrompeu o pensamento. O que Ricardo tem a ver com isso? Leonardo ignorou a pergunta e atendeu. A voz de Ricardo cortando diretamente o ar. Eu sabia que tudo ia desmoronar, Leonardo. Não se esqueça, eu estou sempre por perto e sei muito mais do que você imagina. A ligação foi cortada e o silêncio tomou conta de novo, pesado e frio. Uma irmã não registrada, segredos vindos à tona e perguntas que pareciam não deixar espaço para respostas. Leonardo olhou para Ana, para Ruth e então para Miguel. O que tudo isso significava para o futuro deles? A tempestade se aproximava, e o verdadeiro impacto dessa revelação poderia ser mais devastador do que qualquer um poderia imaginar. E no fundo, ele soube que estava prestes a se aprofundar em verdades que poderiam rasgar a própria alma da sua família. O que mais estava escondido? A história estava apenas começando, e a reviravolta estava longe de acabar. O vento frio trouxe um arrepio, e a sala pareceu se fechar sobre Leonardo. A revelação de Vicente cruzou seus pensamentos como um relâmpago. Uma irmã não registrada. Ele olhou para Ana e Ruth, e a tensão explodiu. O telefone vibrava incessantemente em sua mão, mas ele não sabia se estava preparado para ouvir mais uma bomba. Isso não pode ser verdade, Vicente. Ele forçou a voz, cada palavra saindo entre dentes cerrados. Vicente segurou o olhar desafiador de Leonardo. É a verdade. Seu pai deixou essa informação oculta. Um documento que aponta para uma união não reconhecida. Um amor secreto. Uma vida que ele não queria que você soubesse. O silêncio atingiu Leonardo como uma marretada. Ele sentiu o chão se abrir sob seus pés. A realidade tremeu. Ana estava ali, sua tia? E uma irmã? Seu coração pulsava frenético e a dor subia pela garganta. O que mais ele não sabia de sua própria vida? Quando você diz uma irmã, o que exatamente quer dizer? Onde ela está?
A voz de Ruth tremia, um misto de raiva e medo. Ela está viva, e o testamento a reconhece como herdeira. Vicente hesitou, como se escolher palavras em um terreno perigoso. E a condição para que você mantenha a fortuna é que a aceite dentro da família. Se você não fizer isso, poderá perder tudo. Os olhos de Leonardo se arregalaram. Perder tudo. Ele não podia permitir isso. Mas como aceitar alguém que ele nunca conheceu? Ele olhou em volta, buscando apoio, mas as expressões de Ana e Ruth eram um emaranhado de emoções. Miguel, com seu olhar inocente, parecia confuso. Uma irmã? O que isso significa pra gente, pai? A pergunta atravessou Leonardo como uma faca. O que significava para eles? Ele queria proteger seu filho dessa montanha-russa de segredos, mas a verdade parecia uma serpente venenosa, enroscada em torno de sua vida. Eu não consigo acreditar que isso esteja acontecendo. Ruth sussurrou, os olhos marejados. É um pesadelo. Mas o pesadelo estava apenas começando. De repente, a janela da mansão estourou com um barulho ensurdecedor. Pedaços de vidro voaram pela sala, e todos se abaixaram instintivamente. O estrondo foi seguido por uma fumaça espessa, e um grupo de homens mascarados entrou, armados e prontos para a ação. A sala mudou instantaneamente. Tensão, terror, confusão. Mantenham-se onde estão. Um dos homens gritou, seu tom autoritário suficiente para congelar todos no lugar. Leonardo, tomado pela adrenalina, agarrou Miguel pela mão. Fique atrás de mim! Ele gritou, o coração disparando. O som do caos ecoou na mente dele. Gritos, o barulho das pessoas se movendo, a fumaça e o cheiro de pólvora. Os homens começaram a forçar a entrada no que era até então seu santuário. Ansiedade subiu como uma onda, e ele olhou para Ana, que agora estava pálida, totalmente tomada pelo terror. Eu não sei o que está acontecendo, ela sussurrou, quase desesperada. Leonardo não tinha respostas. Um dos homens mais alto que os outros avançou. Estamos aqui por causa da fortuna de Leonardo. Onde está o testamento? Testamento? A voz de Ruth balbuciou em um misto de desespero e incredulidade. Vocês não podem fazer isso. O homem encarou oxicamente e disse: se não queremos um banho de sangue, entregue o que temos a você. Senão, as consequências serão severas. Os músculos de Leonardo se tensionaram. O que estava acontecendo? Ele olhou em volta. A confusão agora mudando para pura raiva. Realmente havia um misto de intimidação e urgência no ar. Mas as respostas mais profundas ainda estavam se formando em sua mente. O testamento, a irmã, os segredos. Tudo isso poderia se desdobrar em um pesadelo ainda maior. Escutem, não precisamos de violência. Vamos conversar. A voz dele falhou. Mais um grito de Miguel rompeu a tensão. Parem, estamos todos juntos. Era o apelo inocente de uma criança no meio do caos. E naquele grito, uma possibilidade. Mas, enquanto o homem mais alto se voltava para Miguel, um movimento inesperado aconteceu. Uma sombra carregando um brilho metálico ergueu-se atrás dele. Leonardo não viu o que aconteceu. Tudo virou um borrão. A sala explodiu com tiros. E os homens, parecendo mais uma tempestade de caos, foram pegos de surpresa. O impacto reverberou em seu corpo e ele se jogou para proteger Miguel. Mas o barulho foi ensurdecedor. Os homens eram rápidos. Mas quem quer que tivesse atacado era mais rápido. A luz ofuscou, o cheiro de fumaça aumentou e a cena mortal se desenrolava. E em meio ao caos havia uma única verdade: a vida de Leonardo, a história de Ana e tudo ao seu redor estava prestes a mudar para sempre.
Enquanto a adrenalina pulsava, uma nova pergunta surgia em sua mente. Quem era seu verdadeiro inimigo? E o que mais estava por vir naquela noite de revelações e choques? A vida que conhecia estava se desmanchando como areia entre seus dedos. Leonardo se lançou para a frente, sentindo o impacto do caos ao seu redor. O eco dos tiros vibrava em seus ouvidos, enquanto ele puxava Miguel para perto, instintivamente, protegendo seu filho daquela tempestade de violência. A fumaça carregava o cheiro de pólvora, e o medo estava no ar. Mas algo mais profundo, um vórtice de desconforto e emoção, começou a se desenhar. As sombras dos homens mascarados se moviam rapidamente, e logo seus olhares se cruzaram com... Miguel tremia ao seu lado, mas seu olhar ainda era puro e cheio de esperança. Pai, o que está acontecendo? O som da voz do menino cortou a tensão, e Leonardo sentiu um nó se formar em sua garganta. Fique perto de mim! Ele gritou, incapaz de esconder a tensão em sua voz. Ana estava paralisada, o horror estampado em seu rosto. Isso é um erro. Estamos aqui apenas para conversar. Ela tentou apelar, mas sua voz se perdeu no tumulto. Cale-se, um dos homens gritou, buscando controle em meio ao pânico. A presença deles era opressiva, como uma tempestade se aproximando. E no centro disso tudo, o olhar de Vicente estava fixo na entrada, como se soubesse mais do que dizia. Um mistério pairando ao seu redor. Então, no meio do caos, tudo mudou. Um som estrondoso reverberou, mais parecido com uma explosão do que um tiro. A parede atrás de Leonardo estremeceu. Ele virou-se rapidamente, apenas para ver uma figura emergir da fumaça. Uma mulher. Sua presença era poderosa, como uma tempestade recém-chegada. Era Clara, a irmã que ele nunca soube que tinha. Leonardo, precisa parar! Eu estou aqui para ajudar! A voz dela ecoou, e mesmo em meio à bagunça, havia uma força que segurava todos ali. Você? O que você está fazendo aqui? A incredulidade tomou conta dele, e por um instante o choque a deixou mais próxima do que nunca. Era como se todo o resto tivesse desaparecido, e apenas eles dois estivessem naquele espaço. Os homens ficaram confusos, tentando entender se ela era uma aliada ou uma ameaça. Mas Clara, com um olhar firme, estava ali para encarar a verdade. Eu sou a irmã que vocês não conheciam. Sua voz era clara, cortante como um raio. E eu sei o que aconteceu com os testamentos que seu pai deixou. O silêncio veio como um sopro. Tudo o que Leonardo achava que sabia desmoronou. O inicial choque agora era um redemoinho de emoções. Ele se virou para Vicente, cada vez mais descontrolado. O que mais você sabe sobre ela, sobre nós? As palavras saíram com uma ferocidade que ele mal reconheceu. Vicente, surpreendido, não sabia como responder. Eu não sabia que ela estava viva. Seu pai? Ele ocultou informações. O testamento foi forjado para excluir Clara. O ar ficou tenso. Um nó de segredos e mentiras. O rosto de Ana perdeu toda a cor. Sua história, a conexão que parecia tão forte, agora estava se desvanecendo em dúvida. Você é minha irmã? Perguntou, sua voz tremendo. Sim, eu sou. E tudo isso é mais complicado do que você imagina. Clara respondeu, piscando e tentando se afirmar em meio ao pânico. Sem aviso, um dos homens se virou e disparou para o teto, os ruídos ecoando e espalhando o pânico. Os gritos começaram, e Miguel agarrou-se à perna de Leonardo, seus olhos arregalados. O que está acontecendo, pai? O que vamos fazer? Leonardo absorveu a sinceridade nas palavras do filho, e algo dentro dele mudou.
A luta pelo que era certo tomou seu lugar. Ele olhou para a irmã e então para Lana. Elas eram parte de algo maior, um labirinto de verdades que estava prestes a implodir. Precisamos de um plano, agora! A mente dele girava, prontos para enfrentar o que quer que estivesse por vir, mas a sensação pesada de que tudo estava apenas começando a se desenrolar deixava um gosto amargo na boca. Enquanto isso, Vicente, de alguma forma, manteve um olhar obscuro. E se eu disser que isso é apenas o começo, a verdade que vocês vão descobrir é mais devastadora do que imaginam. E de uma só vez, todo o caos explodiu em torno deles. O que mais estava escondido nessa trama de mentiras e segredos? O coração de Leonardo pulsava acelerado, enquanto a tempestade se aproximava, e a única certeza era que cada um deles estava prestes a ser arrastado para um abismo de revelações. E quem era o verdadeiro inimigo? Ele sentia que, mais cedo ou mais tarde, a resposta viria. Leonardo se lançou para a frente, sentindo o impacto do caos ao seu redor. O eco dos tiros vibrava em seus ouvidos, enquanto ele puxava Miguel para mais perto, instintivamente protegendo seu filho daquela tempestade imprevisível. O cheiro de pólvora e a fumaça deixavam o ar pesado. Clara, a irmã que ele nunca soube que tinha, estava ali, provocando um turbilhão de emoções. "Precisamos sair, agora!" gritou Leonardo, olhando em volta à procura de uma saída. Os homens mascarados pareciam mais focados em Clara do que em qualquer um deles. Ele sentia a adrenalina pulsar, sua mente girando com tudo o que estava acontecendo. "Eu não vou deixar que a história se repita, Leonardo", Clara disse, seus olhos ardendo de determinação. "Eles não vêm apenas por você. Eles vêm também por mim." Um dos homens se virou, armas em punho. "Cala a boca! Não queremos ouvir os lamúrios da família perdida." Os olhos de Clara se encheram de raiva e dor. "Vocês não entendem o que estão fazendo. Isso não é apenas uma fortuna. É uma vida." As palavras dela foram como um grito de guerra. A tensão estava tão alta que quase podia ser cortada como uma faca. Miguel, ainda agarrado à perna do pai, olhou para Clara com confusão. "Você é minha irmã?" A pergunta ressoou no silêncio instável. Clara hesitou. Algo passava por seu olhar. "Sim, Miguel, eu sou. E eu só quero proteger vocês." Leonardo queria gritar, queria entender. O mundo que conhecia tão seguro e controlado, agora desmoronava ao seu redor. Mas ele não tinha tempo para isso. "Precisamos sair daqui." Ele puxou Miguel pela mão, começando a buscar uma saída. Foi então que o homem mais alto gritou: "Ninguém sai até que a fortuna esteja em nossas mãos." Ele fez um sinal, e seus comparsas avançaram. A sala havia se tornado um campo de batalha. "Leonardo!" gritou Vicente, tentando manter a calma. "Esta não é a hora. Precisamos negociar." Nesse momento, um estrondo ensurdecedor ecoou pela sala. A porta da mansão foi arrombada e os homens mascarados hesitaram. Uma nova figura apareceu, expelindo fumaça e sombra. Era Ricardo, a voz vil e insidiosa do passado. "Surpresa! Espero que tenham gostado da festa." Ele segurava uma pistola e um sorriso de satisfação, como se estivesse prestes a desfrutar de um banquete. Todos se viraram para ele e o ar ficou ainda mais pesado. A lealdade de Ricardo ao dinheiro e ao poder nunca foi o segredo. "Você não devia estar aqui, Ricardo!" gritou Leonardo, o coração disparado. "É claro que estou! Esta fortuna é a chave para tudo!" Ricardo desviou o olhar rapidamente para Clara, ignorando os outros. "E você, minha querida, precisa entender que este mundo não é lugar para fraquezas. Sua espécie é dispensável." "Do que você está falando?" Clara se tornou ríspida, a indignação pulsando em suas veias. "Você pensa que pode ditar regras? Eu sempre fiz isso!
Ele riu, um som frio. E agora, Clara, vai se juntar ao seu pai e sua história de vergonha. Uma onda de choque percorreu a sala, como um trovão. Leonardo sentiu o chão tremer sob seus pés. O que você quer dizer com história de vergonha? Você realmente não sabia? Ricardo egreceu a arma à altura, como um diretor de cena em seu drama cruel. Ana, a mendiga, não é apenas uma mendiga. Ela é filha do seu pai com outra mulher. Você é um produto de um triângulo amoroso escondido. As palavras de Ricardo cortaram como uma lâmina afiada. Leonardo ficou paralisado. Miguel olhou entre os adultos, o medo claro em seus olhos. Todos os laços, todas as histórias que ele já havia conhecido pareciam agora estar em um imenso caos. Não! Murmurou Leonardo, sentindo um frio na barriga. Isso não pode ser verdade. É a verdade! Gritou Ricardo, seu olhar satisfeito. E você será arrastado para o lodo junto com todos eles. A sala explodiu em murmúrios de incredulidade. As expressões mudavam, corpos enrijeciam, e a tensão era quase insuportável. Miguel foi interrompido por um grito. Saiam do meu caminho. Eu só quero o meu legado. Ricardo, você não precisa disso! Gritou Vicente, desesperado para impedir a tragédia. Mas ninguém parecia ouvi-lo. O ar havia mudado completamente. Em um instante, tudo o que Leonardo pensou que sabia sobre sua família e sua fortuna virou pó. O que ele realmente entendia sobre quem era? Ao mesmo tempo em que tentava juntar os pedaços, outro barulho cortou o ar. Uma explosão iluminou a sala e, ao fundo, uma sombra se aproximou. O que está acontecendo aqui? Era Ruth, sua mãe, com o olhar que Harry precisava. Seu rosto estava pálido, mas com uma chama de determinação. Vocês não sabem o que estão fazendo! Ela gritou. E ali, em meio ao caos, a verdade se desdobrava em 1000 peças. Leonardo sentiu o mundo desmoronar ao seu redor. Os segredos estavam prestes a se revelar, e a tempestade que antes se aproximava agora parecia estar prestes a explodir. O que mais estava por vir? A história nunca mais seria a mesma. Leonardo se virou para sua mãe, Ruth, com o coração acelerado. O que ela sabia? A fumaça que enchia o ambiente parecia mais densa agora, como se a verdade estivesse sufocando todos eles. O olhar de Ruth estava fixo em Ricardo, que exibia um sorriso cínico, pronto para desfrutar daquela catástrofe familiar. Você não sabe do que está falando, Ricardo, Ruth gritou, a voz tremendo de raiva. Essa é a sua chance de destruir essa família, mas não deixarei. O barulho da porta arrombada ainda ecoava e o clima estava tão carregado que Leonardo podia quase tocar a tensão. Ele olhou para Clara, a irmã que nunca soube que tinha, e viu medo em seu olhar. A revelação dela havia trazido mais perguntas do que respostas. Era hora de agir. Ele tomou uma respiração profunda. Não podemos deixar Ricardo ganhar. Precisamos encontrar uma saída. E você acha que pode fazer isso na frente de homens armados? Ricardo zombou, apontando a arma para Leonardo. Os músculos de Leonardo se tensionaram. A adrenalina pulsava nas veias. Mãe! Miguel gritou, agarrando a perna de Ruth, seu olhar perdido. O caos à sua volta poderia engoli-lo a qualquer instante. O que está acontecendo? Quem são essas pessoas? Oh, Miguel, fique perto de mim, Ruth falou, a voz firme, mas as mãos tremiam. O olho dela escaneou a sala,
buscando uma solução, enquanto os homens mascarados avançavam com passos pesados. Clara, ao lado de Leonardo, parecia uma centelha de determinação no meio da tormenta. Eu não vou deixar vocês levarem nada. Clara se colocou à frente de Leonardo e Miguel, desafiando os homens. Ela tinha uma coragem que Leonardo admirava, mas sabia que poderia custar caro. Ricardo riu, um som cruel. Tente, querida, mas eu não sou como seu pai. Eu não deixarei você escapar. A fortuna é o que me mantém vivo e vou garantir que a obtenha. Sem aviso, houve outro estrondo. A porta principal da mansão foi arrombada novamente, agora com a força de um ataque. Um grupo de homens armados irrompeu, desta vez com o uniforme de uma segurança privada. "Pare!" gritaram eles, armas levantadas. A sala estava em transe. Leonardo não entendia o que estava acontecendo. Eram aliados ou inimigos? O mundo dele estava girando tão rápido. E a única coisa que sabia é que precisava proteger Miguel e Clara. "É uma armadilha", disse Vicente, mas sua advertência soou distante, como se estivesse falando de um lugar que ninguém mais podia alcançar. Ricardo, atordoado pela nova entrada, olhou ao redor. "O quê? Isso não era parte do plano." "O plano?" Leonardo repetiu, a confusão se transformando em raiva. "Você usou nossa história para o seu benefício, não é?" Mas as fissuras no plano de Ricardo começaram a se desdobrar. Os novos homens tomaram a sala e, em um movimento repentino, um deles se aproximou de Ricardo e, para o choque de todos, atirou nele no pé. O homem caiu, gritando e segurando a perna. Um murmúrio de surpresa percorreu a sala. "Vocês três! Prende!" Um dos seguranças apontou para Ricardo, Clara e Ana. O que estava acontecendo? Eram mesmo aliados? "Quem é você?" Ele segurou um documento. "Esses homens trabalham para mim. E a verdade que se tornou um pesadelo agora está prestes a se revelar." Nesse instante, um chamado alto ecoou. Um homem, com um terno ensanguentado, entrou pela porta, os olhos arregalados. "Socorro! Você precisa saber o que realmente aconteceu." Todos na sala se viraram. A revelação gélida envolveu a sala como um manto. O homem ofegava, tomou ar, e seu olhar fixou em Leonardo. "Você não é quem pensa que é." O choque aterrissou como um golpe. "O que você quer dizer?" A voz de Leonardo saiu fraca, quase em um sussurro. "Fui eu quem viu seu pai naquela noite fatídica. E apenas eu sei quem realmente controla tudo." A confusão se cristalizou em pavor. E enquanto o novo visitante falava, uma certeza começou a despertar em Leonardo. As manipulações eram muito mais profundas do que ele imaginou, envolvendo pessoas e eventos que nem ele, nem Ruth, nem Clara poderiam prever. Todos estavam paralisados, cada respiração pesando com o peso das acusações. E no centro da sala, Leonardo percebeu que as sombras do passado estavam mais vivas do que nunca. E enquanto o desenrolar dos eventos começava a se desviar para um caminho ainda mais obscuro, a história que ele achava que dominava estava prestes a desmoronar. E a única coisa que sabia era que estava cercado por mentiras. A tensão estava no ápice. Leonardo se virou para o homem que é... A pergunta escapou de seus lábios, a gravidade da situação pesando mais do que tudo o que já sentira. Mas enquanto o homem começava a falar, uma sombra se moveu atrás dele. Rápido!
Um movimento repentino como um flash. Cuidado! Alguém gritou. A sala ficou em silêncio, a atenção desviada. Um homem mascarado apareceu, atacando com um objeto contundente. A adrenalina disparou. As pessoas se moveram em reações instintivas. O homem armado caiu no chão. Ricardo aproveitou a distração e tentou se levantar, mas Clara, com uma determinação feroz, lançou-se sobre ele, tirando a arma de sua mão. O mundo ao redor começou a girar. Clara! Leonardo gritou, mas a cena desenrolava em um turbilhão. Os seguranças confusos se voltaram para Clara. Era um momento de caos. Parem isso! Era o que Leonardo queria dizer, mas tudo estava fora de controle. Miguel ainda estava agarrado à mãe, e o horror pulsava na sala como uma bomba relógio. Não vai acabar assim! Ricardo gritou, e sua atitude agressiva fez o sangue de Leonardo ferver. A velocidade das coisas era insana. Então, o homem que entrara antes fez um movimento inesperado. A direção da conversa mudara de repente. Seu pai tinha um segredo. Um filho fora do casamento, ele disse, a voz acelerando enquanto falava. E esse filho não é você, Leonardo. As palavras cortaram a sala como uma faca afiada. Todos os olhares se fixaram nele, buscando entender. O impacto era instantâneo. Leonardo sentiu um frio na espinha. Como assim? Ele balbuciou, as perguntas e dúvidas se multiplicando em sua mente. Quem é esse filho? Ele está aqui, o homem revelou, olhando por cima do ombro, um misto de pavor e determinação no olhar. E então, como um relâmpago, outra figura surgiu na porta, descontrolada, mas com um semblante familiar. Sou eu, disse um jovem, a voz firme. Sou seu irmão. A sala parou. O ar ficou pesado com essa revelação. Murmúrios se espalharam como fogo. Leonardo ficou paralisado. O que mais estava escondido? Miguel olhou para Leonardo, a confusão estampada no rostinho inocente. Um irmão? Um irmão? Calma, Miguel! Ruth gritou, mas a expressão dela era uma mistura de desconcerto e medo. O que mais ela sabia? Assim como você, eu fui ocultado por muito tempo. O jovem continuou, aproximando-se, e os olhos de Leonardo se arregalaram. Era semelhante a ele, mas também tinha um brilho distinto que o tornava único. Você está mentindo! Gritou Ricardo, tentando impedir o jovem de se aproximar. Não pode ser verdade! Mas a verdade agora era palpável. O sangue de Leonardo parecia ferver em suas veias. Você não pode ser meu irmão. Se você não quer acreditar, tudo bem. Mas sua vida desde o início foi uma farsa. O jovem insistiu, a voz inabalável. E quando seu pai morreu, ele deixou uma mensagem para você. Um último desejo que você não pode ignorar. Estou aqui para entregá-lo. Aquelas palavras ressoaram no coração de Leonardo. Ele não sabia como colocar os pensamentos em ordem. Onde está esse desejo? O que ele dizia? O jovem fez um gesto vago. Eu não posso dizer tudo agora, mas eu sei que o testamento oculta muito mais do que você imagina. Com isso, o caos explodiu novamente. Ricardo, furioso, se lançou contra o mais novo, mas os seguranças o impediram. O lugar estava em tumulto, cheios de gritos e discussões. As revelações passadas, os segredos e as mentiras estavam todos expostos, e cada pessoa ali sentia o peso do que estava prestes a acontecer. Leonardo olhou para as duas mulheres, Ana e Clara.
percebendo que tudo que construíra agora era uma ilusão. Ali estava ele, no centro de um labirinto, ameaçado por verdades que não podia mais ignorar. A sala estava cheia de vida e morte, de encontros e desencontros. E se você estiver certo, pensou, era um choque que desafiava tudo. Não era apenas a fortuna em jogo, era a própria identidade dele. O que acontece agora? Ninguém respondeu. A situação estava prestes a escalar em uma nova onda de desespero. Leonardo percebeu que a tempestade não estava apenas se aproximando, mas já havia chegado, e não havia como escapar dela. O caos estava no auge. Homens mascarados cercavam a sala, e Leonardo sentia a pressão aumentar a cada segundo. O anúncio da presença de seu irmão, aquele jovem que se parecia tanto com ele, ainda ecoava em seus pensamentos. Sou seu irmão. As palavras ressoavam como um eco constante, performando um dueto enlouquecedor com o pânico. Mãe, quem é ele? Miguel perguntou, os olhos grandes, perdidos entre os rostos tensos. Ruth, olhando para o homem desconhecido, se esforçou para entender as conexões que estavam se formando. Isso não faz sentido, ela exclamou, procurando responder ao filho com uma calmaria que não existia dentro dela. O jovem aproximou-se. Eu sei que parece loucura, mas o pai de vocês me deixou uma mensagem, um legado. Ele hesitou. E tudo está ligado ao testamento. Se não agirmos rápido, os homens da máfia vão destruir nossa família. A urgência na voz dele trouxe um novo tipo de tensão. Não podemos deixar que isso aconteça. Clara gritou. Ela estava preparada para brigar, mesmo sabendo que a guerra era contra gigantes. Ricardo, ainda no chão, tentou alcançar sua arma novamente, mas os seguranças o mantinham em xeque. Um dos homens armados agradeceu a confusão provocada pela entrada do jovem. Quem é você? Você não tem nada a ver com isso. Ele olhou para o grupo, já estendendo a mão para obter alguma resposta. Leonardo sentiu que a história estava se entrelaçando de um jeito que ele nunca poderia ter previsões. Você precisa me dizer tudo! Ele pegou o jovem pelo braço. Agora! Ele é parte disso, o jovem afirmou, sua voz carregada de urgência. Se o testamento for aberto, teremos a chance de que tudo isso acabe. E talvez possamos juntos descobrir quem realmente está por trás de tudo isso. Uma emoção avassaladora tomou conta de Leonardo. Era a primeira chance de ter uma resposta, uma saída. Mas antes que alguém pudesse se mover, novos tiros ecoaram e o clima mudou novamente. Um dos seguranças caiu, atingido. A sala explodiu em gritos e puxões, enquanto as pessoas tentavam reagrupar-se. Mais segurados estão a caminho. Um grito ecoou entre os entreveros, tentando restaurar ordem em meio ao cataclismo. Mãe, o que está acontecendo? Miguel ainda estava confuso. As palavras do irmão se fixavam como espinhos em sua cabeça. O garoto estava inocente demais para entender. Ruth, pegando-o pela mão, soltou um lamento. Está tudo bem, meu amor. Você vai entender. Nós vamos enfrentar isso. E então, Clara e o irmão se uniram, batendo de frente com os homens mascarados, determinados a mudar o destino deles. A cena tornou-se uma mistura de movimento e som. Era um campo de batalha familiar. Leonardo sentiu a adrenalina correr em seu corpo, um calor que impulsionava cada parte dele a lutar. Ele nunca quis essa vida,
Mas se estava determinado a protegê-los, seus sentimentos o direcionavam. Avançou em direção a Ricardo, que ainda lutava para se erguer. Você não vai controlar mais nada. O jovem irmão se virou para o grupo. Precisamos do testamento agora. É a única saída. As palavras foram como um eco. Todos sabiam que na mão de Ricardo havia pelo menos uma pista. Vamos pegar isso dele, Leonardo disse claramente. Era mais que uma luta. Era sobre como tirá-los desse pesadelo. Enquanto isso, como um relâmpago, os seguranças entraram em ação, segurando os homens armados e criando uma brecha. A batalha estava longe de ser vencida, mas o impulso de enfrentar a verdade era necessário. Os homens mascarados lutavam bravamente, mas os seguranças, em número superior, dominavam a situação. Leonardo, deixando o tubo tão óbvio, puxou Clara e Miguel para o lado em segurança. Agora! Gritou ele, o sopro de determinação na voz. Um último empurrão, um último esforço. A sala se transformou em brutalidade. Enquanto os sons de luta ecoavam, cada um tinha em mente a mesma pergunta. Quem realmente controlava tudo o que chamavam de vida? Os segredos e as mentiras estavam à vista, mas restava uma dúvida vibrante. O que aconteceria quando tudo finalmente viesse à tona? E ali, em meio a todo aquele tumulto, tudo que saía de seus lábios era um aviso silencioso transformado em clamor. A narrativa ainda estava longe de terminar. E agora, você não pode perder a continuação dessa história. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e me ajudar a trazer mais conteúdo incrível. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o que vai acontecer a seguir. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Somente os verdadeiros fãs com